Olá, seja bem-vindo ao canal Dilce do Nascimento. Esse espaço ele surgiu com o desejo, de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu me chamo Dilce do Nascimento e é uma honra ter você por aqui. No dia de hoje quero compartilhar uma palavra que tem incendiado o meu coração de uma forma diferente. Todo início de ano nós falamos tanto sobre planejamento, sobre planos para o ano. Contudo, muitas das vezes nos falta um direcionamento do que fazer e como fazer. E hoje eu quero conversar com você sobre o tema Visão Estruturada, Coração Submisso. Espero que a partir desta palavra você possa construir o seu plano, o seu projeto de vida para 2026, mas com clareza e direção da parte do Senhor. Amém? Para subsidiar a nossa conversa, eu trago o livro do profeta Abacuque, o capítulo 2, o versículo 2, que diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para quem se leia facilmente, para que se leia facilmente. Outras versões vai estar escrito: Então o Senhor me respondeu, escreva a visão em tábuas grandes para quem passar correndo possa ler. O planejamento ele é necessário em todas as áreas da nossa vida, seja em casa, no ambiente profissional e na direção do nosso ano. Contudo, nós temos vivido uma época em que há um excesso de informação, mas uma escassez de direção. Não adianta se falar sobre planejamento, mas não ter o direcionamento sobre como fazer, como realmente se planejar do modo correto. Tem se falado também sobre meta, a importância de se estabelecer as metas. Temos sim muitas metas, mas também nos falta visão. Há também pessoas que têm a fé, chama a existência por meio da palavra, aquilo que está no coração do Senhor, mas rejeita qualquer planejamento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre um método SMART, O método SMART ele tem uma origem americana, inglesa. Na realidade é um acróstico e onde traz orientações de como construir então um plano de ação. Eu vou aqui dizer especificamente então o que significa cada uma dessas letras para que você que está me escutando possa entender melhor. O S, na construção dessas metas, diz que elas precisam ser específicas, ter metas claras. Qual que é o objetivo dessas metas claras? É reduzir a sobrecarga cognitiva e ajudar o cérebro a direcionar a atenção e energia. O M é de mensurável. Quando se tem algo que é mensurável, o cérebro ele consegue responder melhor, e acompanhar o progresso dos resultados, e ele deve ser ativado também por meio das motivações. O A, essas metas elas precisam ser atingíveis, metas possíveis para evitar frustrações excessivas do sistema emocional. O R, a orientação é que essas metas elas sejam realistas, os objetivos coerentes com a realidade atual da pessoa para evitar também essa questão do estresse e aumentar o engajamento das pessoas ali quando elas planejarem as suas metas. E o tempo, ela deve ter um tempo então determinado para ajudar o cérebro a organizar prioridades e sair da procrastinação. Eu entendo que esse método é um método muito válido, é um método muito importante, contudo eu tenho observações sobre ele.
Dilce, por que que você tem observações? Porque quando eu olho para o método, eu observo que nós, homens, estamos no controle quando nós temos métodos específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com tempo determinado. Quando eu olho para cá, eu observo que nós estamos afirmando, eu tenho controle. E muito do que acontece na nossa vida não está sob também o nosso controle. Já parou para pensar se para esse ano de 2026 Deus tem algo extraordinário para fazer e Ele deseja falar isso com você? Ele quer que você chame isso à existência por meio da oração. Por mais que você não saiba como isso vai acontecer, ou seja, você já fura aqui uma das letras, né, que é o A, eu já estou diante de um alvo que não é atingível, humanamente falando. Eu não consigo dizer como que eu vou realizar e eu também não sei o tempo. Esse é o ponto de atenção. Deus não é contra planejamento, não é isso. Mas o nosso planejamento, uma meta, ela precisa sim ser estabelecida. Mas o nosso planejamento ele deve começar com escuta. Nós precisamos começar o nosso planejamento não baseado naquilo que nós temos nas mãos hoje, mas orientado pela direção do Senhor, pela voz do Senhor. E isso requer escuta. Por isso que eu iniciei essa palavra dizendo que nós estamos vivendo um tempo onde há um excesso de informação, mas uma escassez de direção. As metas são são importantes e devem ser estabelecidas, mas nós precisamos ter visão para estabelecer essas metas. A ciência ensina como organizar metas, mas a palavra nos ensina que quem governa o tempo, o processo e o resultado é o Senhor. Nós não temos o governo sobre isso, mas eu encorajo você, no dia de hoje, a usar o melhor método. Dilce, qual o melhor método que você recomenda? O que eu recomendo é você pegar a sua Bíblia, o seu caderno de anotação e uma caneta, entrar para o seu quarto ou para um lugar onde você possa ficar sozinha com ele e você seja sincero. Comece o seu planejamento sendo sincero, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui. Eu nem sei o que colocar nesse caderno, eu nem sei o que planejar, mas eu estou aqui para receber a tua direção, eu estou aqui para receber a sua orientação. Aí você silencie todas as vozes e dê atenção à voz do Senhor. Certamente você receberá dele o direcionamento necessário. Estarão ali descrito no seu planejamento, sem sombra de dúvida, metas que serão atingíveis, metas que serão para agora, metas que você vai precisar andar rápido, sair do lugar em que você está e você realmente arregaçar as mangas para que isso possa acontecer. Mas tem outras que você vai colocar lá e você vai dizer: eu não sei como isso vai se tornar realidade, eu não sei por onde começar, mas o bom começo vai ser por meio da oração. Você colocando diante de Deus e clamando ao Senhor. Deus não é contra o planejamento. Mais uma vez eu te falo isso. Até porque a Bíblia inteira você vê um Deus organizado. Você vê um Deus planejador. Quando nós olhamos para a construção do tabernáculo, nós vamos observar que Deus deu os mínimos detalhes. Quando nós olhamos para a construção da arca de Noé, Deus deu o comprimento, Deus deu a largura, Deus deu a altura, Deus deu o material que aquela arca deveria ser construída. Só que Noé sabia o tempo? Claro que não. Ele não sabia quando estaria pronto, mas ele precisava colocar a arca na sua meta de vida. Precisava colocar ali, no seu planejamento de vida. A construção da arca era uma meta. Contudo, ele não via aquilo como atingível. Mas houve um dia que a arca, ela saiu do papel. Teve um dia que ela esteve pronta. Assim é na minha vida e na sua vida. Deus é contra o controle sem submissão.
Dilce, então me apresenta o Smart à luz da Bíblia. O S é submissão à vontade de Deus. Provérbio 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você for fazer. O M é movido pela fé, não pela ansiedade. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O A, ações alinhada à visão revelada. Tiago 2:17. Sem obras a sua fé é morta. O R, rendido ao tempo e ao processo de Deus. Eclesiástico 3:1. Tudo tem um tempo estabelecido por Deus. Para tudo tem um tempo debaixo do sol. E o T, totalmente dependente do Senhor. Provérbio 3:5-6. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia a Ele, não te estribe no teu próprio entendimento. Eu quero te lembrar no dia de hoje, visão sem Deus vira ganância. Fé sem visão vira o quê? Confusão. Portanto, alinhar a visão ao coração de Deus é fundamental para que nós possamos avançar. E agora eu quero te apresentar o que é a visão. Escreva a visão em tábuas grandes para quem passar correndo possa ler. Foi o profeta Abacuque que disse: escreva a visão. No dia de hoje, eu quero então te apresentar como a visão deve ser escrita, para que não haja erro, para que você não chegue no final do ano frustrado por aquilo que não aconteceu. Dilce, então me explica, eu vou te explicar. O V da visão é ver segundo Deus. Você precisa desse tempo de oração, você precisa desse tempo onde somente o Senhor vai trazer ao seu coração. O profeta Abacuque escreveu no seu livro, né? Escreva a visão em letras grandes. Coloque ela em tábuas, em letras grandes, para quem passar correndo possa ler. Então, o V da visão é: você precisa trocar a sua lente e começar a ver com a lente de Deus. Então, a sua oração é: Deus, me revele aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não tenho conhecimento. Eu preciso escrever o meu projeto de vida. Eu preciso colocar no papel os meus sonhos, os meus desejos para 2026. Faça isso. Aí você terá a visão daquilo que Deus deseja para você. Provérbios 29:18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece ao Senhor. Que você, aonde você estar agora, me ouvindo, você possa dizer: a minha casa tem revelação dos céus. O meu lar tem revelação dos céus. Eu sou uma mulher guiada pela revelação dos céus. O meu esposo, ele é guiado pela revelação daquilo que está no coração do Senhor. Nós obedecemos a lei do Senhor. Nós obedecemos o direcionamento do Senhor. Amém? Deus manda escrever porque clareza protege o coração da ansiedade e da distração. Mas para você escrever, você precisa saber o que colocar no papel. Fé não é improviso espiritual. Fé é obediência clara. Senhor, me mostre, Senhor, me revele o que eu preciso estabelecer para o ano de 2026. Eu declaro. Eu gostaria que você abrisse o seu coração agora e recebesse esta palavra. Eu declaro, este não será apenas um ano planejado, será um ano governado por Deus. Amém? Então vamos para a segunda letra desse acróstico, o I da visão. O que ele representa? Intencionalidade em fé. A visão é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Tiago 2,17. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está
morta. Então não deixe somente na sua mente aquilo que o Senhor falou com você. Você deve colocar no papel. Deus revela aquilo que está no coração dele. Mas eu e você, enquanto homens e mulheres de Deus, precisamos responder. Visão sem ação se torna frustração espiritual. Detalhe, na construção do seu projeto de vida para 2026, pergunte para Deus o que você precisa fazer para que a visão ela possa se concretizar. O que você precisa realizar, diferente dos outros anos. De repente, para você fazer o que Deus está te orientando, você vai precisar ler mais. Você vai precisar estudar mais. Mas o principal que não pode faltar é você escutar a voz de Deus. Você precisa escutar a voz do Senhor. Para tanto, é necessário tempo de leitura da palavra, tempo de oração e um tempo onde você vai silenciar tudo para escutar Ele. Para escutar quem? Para escutar o Senhor. Amados, tudo começa com um tempo sozinho com Deus, com o nosso TSD. É preciso tirar esse tempo. Só tem um ano novo quem se posiciona. Só tem um ano novo quem muda de hábito. Caso contrário, só mudou o calendário, mas as coisas permanecerão da mesma forma. Enquanto pastora da igreja local, nós ensinamos a igreja a se posicionar, a igreja a se comprometer verdadeiramente com aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Por isso, nós ensinamos as pessoas a analisarem as 11 grandes áreas da sua vida para que elas possam planejar, fazer o seu planejamento, olhando para essas 11 grandes áreas, de forma específica, de forma detalhada, e para no final do ano, elas dizerem, realmente o meu ano foi novo, realmente o meu ano foi diferente. Não precisa um plano extraordinário. Se você colocar uma meta ou 2 metas para cada área, você pode ter certeza que no final do ano você já terá um ano totalmente diferente. Você já vai colher resultados totalmente diferentes. Amém? Então tudo começa com um tempo sozinho com Deus. Quais são essas 11 áreas, Deus, que você está falando? Primeira, espiritual. Espiritualidade, tem se falado tanto sobre espiritualidade. Espiritualidade se desenvolve como? Com leitura da Bíblia, com tempo de oração e com tempo de escuta a Deus. O que você precisa fazer? Todos os dias ter na sua agenda o tempo para o Senhor. Se Deus ele é prioridade na sua vida, me mostra qual que é o horário que ele tem, que estar ali específico para você e ele. Qual que é o tempo que você tem dado para ele? Qual que é o horário na sua agenda? Se ele é uma prioridade, ele vai estar na sua agenda. Amados, há muitos anos eu tenho uma prática dos meus primeiros horários do dia. O meu primeiro horário, eu tenho o hábito de acordar por volta das 4 horas da manhã. Eu tiro uma média de 1 hora do tempo ali de oração e mais 1 hora para ler a palavra. O que eu leio, eu estudo a Bíblia 365, porque me organizo no meu plano de leitura. Eu gasto ali lendo ela e fazendo as minhas anotações, minhas reflexões, mais em torno de 1 hora. Isso eu estou falando de leitura, não de um estudo mais aprofundado. Dependendo, eu vou gastar mais tempo. Ou seja, na minha agenda, as 2 horas, as 2 primeiras horas da minha agenda é para o Senhor. E eu digo para o Senhor porque Ele tem esse tempo, né? Ele está na minha agenda. Contudo, os benefícios, quem colhe sou eu. Quem busca a face do Senhor, aí eu já entro na segunda área, se relaciona bem com seus parentes. Quem realmente desenvolve tem um tempo com Deus, consegue ser uma pessoa diferente, consegue ser uma pessoa mais empática, como o mundo tem ensinado, consegue realmente amar como a Bíblia ensina.
A sua vida, o seu relacionamento com os parentes é diferente. A terceira área, a área conjugal. O seu casamento é diferente quando você busca a face do Senhor. Você tem mais paciência. Você aprende quais que são os pontos que precisam ser ajustados. De repente, você que está me escutando hoje, né, como esposo, de repente você vai precisar amar mais a sua esposa. Em que sentido? Escutar mais, observar quais que são os pontos de atenção dela, o que ela deseja mais da sua parte, se ela está precisando de mais atenção da sua. Como esposa, estar mais atento às necessidades, né, do esposo, cuidar mais dele, organizar um pouco mais as suas coisas, ter tempo sozinho com ele, enfim, Deus é quem vai dar o direcionamento do que você vai colocar como meta para esse ano. A outra área, a quarta área, filhos. Quem escuta Deus receberá as orientações necessárias para criar os seus filhos, orientar os seus filhos. A quinta área, social. Você construirá amizades que são sólidas, amizades segundo o coração do Senhor. A sexta área, saúde. A sua saúde será uma prioridade para você, porque você aprende na Bíblia que um dia você vai prestar conta do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Então, a área da saúde, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos comendo, com o que nós estamos ingerindo. Se nós estamos ingerindo muito açúcar, muito óleo, nós precisamos ser responsáveis com a nossa alimentação. Se nós estamos tendo cuidado com a nossa alma, cuidado com o que nós estamos ouvindo, cuidado com o que nós estamos lendo. Amém? E com o espiritual, nós já falamos, quem tem um tempo com Deus está desenvolvendo, está cuidando da parte espiritual. A sétima área, o servir, né? Você é alguém que serve o outro, você é alguém que tira um tempo na sua agenda para cuidar de outras pessoas, para servir a quem está à sua volta. E a oitava área, a área intelectual. Amados, se nós queremos um ano novo, um tempo diferente, nós precisamos nos capacitar. Nós precisamos, no mínimo, ler um livro, 2 livros no decorrer do ano. Eu não consigo realmente compreender uma pessoa que quer crescimento, uma pessoa que quer um ano diferente e ela não consegue ler um livro sequer no decorrer do ano inteiro, 365 dias. Não é porque eu leio muito, não é isso que você venha a seguir os meus passos, não. Mas eu oriento as minhas filhas. Na nossa casa nós temos a prática da leitura. Nós temos a prática da leitura juntamente com os discípulos, com as pessoas que nós acompanhamos enquanto igreja. Por quê? Porque é crescimento. Dilson, eu não gosto de ler. Tudo depende do que você tem em mente. Se você quer mudar um hábito, você precisa, primeiro, ter consciência de que aquele hábito precisa ser mudado. Segundo, você precisa criar um sistema de recompensa. Não tem mudança se não tem recompensa. O cérebro, ele só vai fazer aquilo que ele vai se sentir recompensado para fazer. Isso é fato. E terceiro, você precisa criar uma rotina. Comece de uma forma simples. Comece lendo uma página por dia. Se você ler uma página por dia de um livro, ainda que não seja o capítulo inteiro, eu te garanto que no final do ano você não vai ter lido só um livro. Pode ter certeza. Qual que é o sistema de recompensa? Quais as vantagens que esse livro vai me dar? Se eu estou estudando sobre vida financeira, eu vou entender melhor como gastar o meu dinheiro. Se eu estou estudando sobre criação de filho, eu preciso de orientação para os meus filhos nessa área. O seu cérebro precisa ler e precisa entender que ele será recompensado. Amém? A outra área, vamos seguindo, a nona área, a financeira. Nós precisamos trabalhar a nossa área financeira. As finanças é uma das áreas que mais traz problema para a família, é uma das maiores causas de divórcios no Brasil e no mundo. A área financeira, ela traz muitos problemas. Ela traz, inclusive, é uma das causas de adoecimento emocional e mental, é uma das causas de suicídio e, enfim, ela precisa ser cuidada com muito zelo e com muito carinho. A área profissional. A palavra do Senhor diz em Provérbios 29, 22, fez o homem perito em sua obra, diante de reis ele é colocado e não diante de pobres.
Quem diz isso é a palavra do Senhor, não sou eu. Então, se você deseja realmente um ano diferente, qual é a qualificação, qual é a capacitação que você vai fazer no ano de 2026? Ah, minha empresa não está fazendo, não está falando. Hoje nós temos acesso a milhares de cursos, inclusive gratuitos. Observa qual que é o curso que mais se aplica para você hoje. Reserve tempo na sua agenda e faça. Amém? E a 11ª área, a área emocional. A palavra do Senhor diz em em Isaías 26:3. Tu mantens em paz aquele cuja mente está no Senhor. Quem tem realmente buscado a face do Senhor, ela tem a regulação das suas emoções. Se você tem a prática da oração, a prática da oração, ela traz uma regulação às nossas emoções, ela tem a redução de estresse. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a ciência. Nós temos no Brasil um neurologista que fala sobre o assunto, neurocientista, o Dr. Birma, tem no Instagram, tem canal dele no YouTube, enfim, ele fala muito sobre o assunto. Também tem um outro neurocientista americano, André, eu esqueci o nome agora, mas posso compartilhar com vocês posteriormente. É um outro neurocientista, eu leio inúmeros artigos dele, que também fala sobre os benefícios da oração. Mas eu acrescentaria aqui mais uma grande área, a igreja. Nós, como cristãos, nós precisamos servir a igreja local. Nós precisamos nos envolver nos serviços que estão ali postos, seja numa liderança de uma célula, como anfitrião de um life group, seja discipulando uma pessoa, no acolhimento, na atmosfera ali da igreja, numa salinha de criança, eu não sei. Mas nós precisamos colocar a área igreja dentro do nosso projeto de vida. O que você deseja alcançar quando chegar o final desse ano de 2026? E o mais importante, nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Eu estou voltando à leitura da minha Bíblia. Todo início de ano eu volto ela para o zero, e algo que eu estou lendo no livro de Mateus é que Jesus, ele ministrava a palavra, ele pregava o evangelho e ele orava pelos enfermos. Essa palavra alcançou o meu coração. Então é impossível nós sermos cristãos, dizer que nós somos cristãos, nós não termos tempo para cuidar de uma pessoa, para ensinar uma pessoa. Amém? Mas vamos dar continuidade à visão, agora falando do S. Dilce, o que é o S? Já que nós falamos do V, que é ver como Deus vê, o I, que é ser intencional e ter fé, agora o S é submissão ao tempo de Deus. A palavra diz em Eclesiástico, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo, de colher também o que se plantou. Há tempo de construir, mas há tempo também de derrubar. Então nós precisamos entender que existe um tempo determinado pelo Senhor para cada coisa debaixo do céu. Lembre de Daniel. Daniel, ele entendeu que era chegado o tempo do povo voltar, dos exilados que estavam na Babilônia, voltarem então para reconstruir a cidade de Jerusalém. O que Daniel fez? Daniel se pôs a orar. Daniel curvou os seus joelhos em adoração. Ele entendeu que era chegado o tempo. Foi um discernimento, mas ele não sabia como isso aconteceria. Então ele se pôs a orar. O que é interessante é que Daniel faz a oração. O anjo, no capítulo 9, mostra que o anjo chega e se apresenta a Daniel e diz assim: desde que você iniciou a sua oração, desde que você pediu ao Senhor, a sua oração foi respondida, mas o príncipe da Pérsia, ele me resistiu. Ou seja, poderes nas regiões celestiais, demônios, que impediam
que Gabriel trouxesse a resposta da oração de Daniel. Então, existe sim oposição no mundo espiritual. Nós precisamos orar para que essas oposições elas sejam destruídas. Daniel, mesmo não vendo, ele continuou a orar. E o que aconteceu? A palavra diz que Deus, o próprio Gabriel diz isso, que Miguel veio me ajudar. Quem é Miguel? Um arcanjo. Gabriel é um anjo, Miguel é um arcanjo. E veio ajudar Daniel para que se cumprisse ali o que Daniel estava pedindo, o que Daniel estava orando. Então continue orando, continue pedindo. Coloque o seu planejamento, mas submeta esse planejamento ao tempo do Senhor. Importantíssimo. Não pare de orar, não pare, de clamar, até que você veja realmente um direcionamento do Senhor e aquilo que você está apresentando se tornar uma realidade. Daniel orou, mas quem voltou foi Esdra e Neemias, que deu então ali a forma por meio do trabalho, um reconstruiu o muro e o outro reconstruiu ali o templo, trabalhou junto com todo o povo na reconstrução daquela cidade. Portanto, submeta-se ao tempo de Deus. Diz-se o A. O que significa o A? Ação alinhada e não ansiosa. Por que é ação alinhada? As nossas estratégias precisam estar vindo do coração do Senhor. A estratégia quem dá é Deus. Agora mesmo eu te disse, Deus deu as estratégias corretas para Neemias e Deus deu as estratégias corretas para Esdra. Mas eu quero te trazer um outro exemplo no dia de hoje, de alguém que teve as estratégias também corretas. Lembra de Jacó? Jacó, a Bíblia relata, que ele foi como fugitivo para a casa de Labão. Ali, amados, ele viveu por 20 anos. 14 anos ele trabalhou para ter as duas mulheres. E mais 6 anos ele trabalhou para o seu sogro. Ocorre que durante esses 20 anos da sua vida, ali naquela casa, o salário dele foi mudado 10 vezes. Porque o sogro dele, levava vantagem. Talvez você que esteja me ouvindo agora já tenha história semelhante à história de Jacó. Eu não sei quantos anos você está na empresa que você se encontra. Você esperava uma promoção, como Jacó. Na hora que chegava a hora da promoção, aí o chefe estabelece uma outra meta, outro critério para ter a promoção. E aí você fica para trás. Era mais ou menos isso que acontecia com Jacó e Labão. Todas as vezes que estava chegando a hora dele, algo acontecia. Portanto, nós precisamos orar e pedir as estratégias dos céus na construção, então, do nosso projeto de vida. Ao estabelecer as nossas metas, precisa ser orientada pelo Senhor. E eu declaro hoje sobre a sua vida, talvez você esteja aí, já tenha tido seu salário é modo de falar na linguagem de Jacó, mudado 10 vezes. Quem sabe a promoção que você esperava não aconteceu. Quem sabe, aquele emprego que você estava esperando na hora que chegou ali a hora, infelizmente ele não aconteceu. Por quê? Porque havia uma resistência. E quem resistia? Jacó era o sogro. Só que Deus deu a estratégia correta para ele. Então a sua estratégia não é discutir com o seu líder. A sua estratégia não é ser rebelde dentro da empresa. A sua estratégia não é essa. É brigar com as pessoas ou falar pelo corredor da empresa em que você está inserido ou reclamar do trabalho que Deus te deu. Essas estratégias, elas não funcionam. Qual que é a estratégia que funciona? Ouvir a Deus. Jacó ouviu a Deus e Deus disse, olha Jacó, quebra lá, corta uns galhos verdes. Jacó cortou e aí ele diz, faz listras e nessas listras você vai riscar ela e você vai pegar essas varas verdes e colocar na frente ali no tanque aonde o gado vai vir. E você vai dizer para o seu sogro, toda vaca, todo gado malhado, bezerro que nascer, que for malhado, é meu. Por quê? Porque nem Jacó e nem Labão tinha controle sobre as características genéticas do gado. Quem tinha característica era
era Deus, quem tinha controle ali era Deus sobre ali a genética daquele gado e daquelas ovelhas. Então foi exatamente isso que ele fez. E todas as vezes que as ovelhas acasalavam, né, diante dos galhos, isso está escrito em Gênesis capítulo 30, versículo 39. Geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Preste atenção. Portanto, ouça a voz do Senhor para que você tenha estratégias assertivas. Jacó age com estratégias, mas reconhece que o resultado vem de Deus. Estratégia sem Deus, amados, é esforço vazio. Estratégia com Deus é cooperação. Jacó teve ações alinhadas, mesmo que ele não tivesse o controle do resultado. Amém? E o ó, Dilce, dentro do acróstico, vamos seguir para o ó. O ó é: o impossível pertence a Deus. Dilce, eu estou escrevendo o meu projeto de vida, mas isso que Deus está falando comigo nunca, só daqui 10 anos, não é problema seu. Se você tem convicção de que você ouviu a Deus, coloque no papel. Se você tem convicção de que você ouviu a Deus, você coloque no papel e você clame. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Era impossível uma mulher engravidar do Espírito Santo. Até Maria não se escuta nenhuma outra história semelhante à de Maria. E a partir dali, a história foi mudada. A sua também. Eu declaro sobre você nessa manhã. Eu declaro que está na palavra do Senhor. Jeremias 32, 27 diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa é a pergunta que o Senhor está te fazendo agora. O que é difícil demais para mim? O que é difícil demais para mim? Responda ao Senhor. Talvez você esteja como Moisés, quando estava no deserto, com 600 mil homens, e ele disse: Senhor, esse povo te pede carne? Da onde o Senhor vai tirar carne? E Deus pergunta para Moisés: Moisés, até você, por um acaso o meu braço se encurtou? Amanhã mesmo, Moisés, você vai ver se não tem carne para eles comerem. A palavra diz que a quilômetros de distâncias, né? Ali havia carne, havia cordoniz, e a 1 metro de distância do chão, porque Deus ele enviou. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Tendo ele falado, ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Deus não trabalha a partir das limitações humanas, mas da fidelidade à sua palavra. O que Deus fala, ele cumpre. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que homens falam e não cumprem mais suas palavras, mas Deus fala e ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Se em 1900 antigamente nós conhecíamos o homem pela palavra que ele dava, nós conhecemos Deus pela fidelidade. Deus, ele é um Deus fiel. Amém? E Deus, ele quebra pensamentos limitantes. Talvez você não consiga perceber, você não consiga avançar, porque a sua mente tem te impedido. Porque você tem olhado somente para metas atingíveis, metas que são possíveis, porque você não quer ser frustrado. Tem uma fórmula para não ser frustrado. É dobrar o seu joelho, é orar, é colocar o seu coração diante do Senhor, é ter um coração alinhado ao Senhor. Porque o impossível é apenas um lugar onde Deus começa. Todos os milagres que nós observamos na vida, começou na vida dos discípulos, ali principalmente nos evangelhos, nós vamos observar que tudo começou com algo que era impossível. Só houve peixe multiplicado, rede cheia, porque faltava peixe para Pedro. Só houve multiplicação de pão, porque faltava comida. O que te falta hoje é um cenário perfeito para os milagres de Deus. Amém? Sem fé não há agrado. Sem busca não há direção. Eu vou repetir para você gravar. Preste atenção e anote. Sem fé não há agrado. Sem busca não há direção. Quando a visão é estruturada, mas o coração é submisso, Deus transforma planos
humanos em comprimentos eternos. Quando a visão é estruturada e o coração é submisso, Deus transforma planos humanos em cumprimentos eternos. Eu declaro que este é o ano em que o Senhor fará coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Lembre-se, fé é confiar, buscar e depender. Visão sem oração se torna peso. Quem escuta Deus na oração é assertivo no planejamento. Portanto, o chamado dessa mensagem hoje é: escreva a visão, caminhe em fé, submeta o tempo de Deus e confie no impossível. E eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma declaração com você. Você que está me escutando, declare comigo, declare na primeira pessoa. Eu declaro que minha visão está alinhada com a vontade de Deus. Eu declaro que eu escrevo, a visão, mas confio o tempo ao Senhor. Eu declaro que rejeito a ansiedade e recebo clareza do céu. Declaro que caminho em fé, mesmo sem ver todo o percurso. Eu declaro que ajo com obediência e descanso na soberania de Deus. Eu declaro que nenhum pensamento limitante governa minha mente. Eu declaro que o impossível não me paralisa, me impulsiona. Eu declaro que Deus governa meus processos e meus resultados. Eu declaro que a minha vida é conduzida pela oração e pela escuta. Eu declaro que este tempo será marcado por visão clara e uma fé viva. E agora eu declaro sobre a sua vida: este é o melhor ano da sua vida. Eu, Dilce do Nascimento, declaro que o Senhor te surpreenderá com o extraordinário dele no ano de 2026. O que para você parecia impossível, o Senhor está fazendo. Eu declaro colheita abundante. Eu declaro que você colherá a tempo e fora de tempo. Eu declaro que sementes que você plantou há vários anos, elas frutificarão esse ano. Eu declaro uma colheita tríplice na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você. Fica com Deus e até a próxima. Te convido também a compartilhar essa mensagem. Alguém com certeza que estará aí ao seu lado ou distante, mas que você conhece, precisa ouvir essa mensagem hoje. Compartilhe e você vai estar abençoando a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? Até lá!